Olá, meu nome é Everton Cirilo e, juntamente com os meus colegas da Universidade Estadual de Londrina e também da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Portugal, eu irei apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado como Análise da Simetria da Força em Membros Inferiores e a sua influência na precisão do chute em atletas de futebol. Bom, é sabido que o futebol ele é um dos esportes mais populares do mundo e, em função dessa popularidade, esta modalidade ela é alvo de inúmeras investigações científicas, pesquisas, com o propósito de melhorar o desempenho dos atletas nos aspectos gerais e específicos. Então, testes físicos são extremamente importantes, pois eles possibilitam uma série de informações que auxiliam na tomada de decisão da comissão técnica e que podem ajudar a diagnosticar o estado atual e a forma do jogador através dos dados coletados, assim como verificar se o nível desse atleta, né, do rendimento dele, ele está adequado ou não para as situações dos quais esse atleta é solicitado, né, ao longo do jogo, além de também colaborar na prescrição da carga de treinamento e acompanhar a evolução de treino e, por fim, auxiliar no processo de detecção do talento esportivo com a finalidade de fornecer novos atletas para as modalidades, para as equipes desportivas. Durante a realização de um jogo de futebol, os jogadores eles executam diversos fundamentos, né, do futebol para alcançarem os objetivos pré-estabelecidos nos seus treinamentos e, logicamente, que isso vai acontecer em diferentes momentos da partida. Então, eles realizam todos esses fundamentos do futebol, onde o chute ele é um dos fundamentos mais importantes, pois é a partir desse fundamento executado com os membros inferiores que é a melhor forma de se alcançar o principal objetivo do jogo, que é o gol. Assim, o objetivo do nosso estudo é analisar a relação entre a simetria da força em membros inferiores e a sua influência na precisão do chute em atletas de futebol das categorias sub-15 e sub-17. Como método, a nossa amostra ela foi composta por 41 atletas de futebol do sexo masculino, média de idade de 16 anos, peso corporal em torno de 63,5 kg, estatura 1,74 m, índice de massa corporal 20,8. Esses atletas eles estavam em fase final, né, de período de competição. E os dados eles foram analisados por posição de atuação no campo de jogo. Então esses atletas eles realizaram testes específicos de salto vertical para avaliar a força e potência de membros inferiores, proposto por Bosco, e também o teste de precisão de chute proposto por Maury Christian em 1979. Então o teste de Maury Christian ele é realizado um chute, né, a partir de uma bola estacionária, uma bola parada, onde essa bola ela estará distante da meta 14,5 metros, onde a meta ela será dividida em 4 alvos, zona alvos, com uma largura de 1,2 metros, né, 1,20 m, e em cada canto da trave. Então nós temos aqui a meta, o alvo 1, alvo 2, 3 e 4. Aí eles vão realizar esse teste, a execução dele será realizada através do pé dominante, golpeando a bola com a parte interna do pé, onde esses atletas eles terão direito a realizar 4 chutes em cada zona de pontuação. Por exemplo, 4 chutes na zona alvo 1, 4 chutes na 2, na 3 e na 4. Todas as vezes que esses atletas acertarem o alvo daquele momento, ou seja, meu objetivo agora é realizar os chutes no alvo 1. Toda vez que eu acertar um chute aqui, dentro desses 4, eu recebo 10 pontos. Toda vez que eu acerto uma zona adjacente, ou seja, eu quero acertar na 1, mas eu acertei na zona 3, por exemplo, ou então eu acertei na zona vazia aqui, na parte mais interna da meta, eu recebo apenas 4 pontos. Toda vez que o chute é realizado para fora da meta, aí não é atribuído nenhum ponto.
Além disso, os atletas eles tiveram a oportunidade de dar 2 chutes, né, como forma de aquecimento, antes de executar o teste propriamente dito, onde durante a execução do teste eles não receberam nenhum feedback. Já o teste do salto vertical, o squat jump, além do squat jump, eles realizaram o salto com contramovimento jump e também realizaram o salto com contramovimento livre, onde o squat jump ele fica posicionado por 3 segundos com os joelhos a 90 graus e ao sinal do avaliador ele executa o salto. Já o salto com contramovimento, o atleta ele fica posicionado em pé e ao sinal do avaliador ele faz um rápido agachamento e um rápido salto para tentar alcançar a maior altura. Nestes 2 saltos, squat jump e contramovimento jump, o atleta é obrigado a ficar com as mãos na cintura. Já o contramovimento jump livre, o atleta ele fica em pé e com os braços livres para poder o auxiliar na execução do salto. Lembrando que todos os 3 saltos, eles não podem recolher os pés para trás e nem para frente. Eles realizaram 3 tentativas, com 10 segundos de recuperação entre cada salto. Além disso, esses 3 saltos, eles realizaram o teste de forma unilateral, ou seja, realizaram o teste squat jump só com a perna direita, depois só com a perna esquerda e assim por diante, e também realizaram esse teste com ambos os pés, que é a forma mais convencional. Aqui nós temos os resultados, né? Então os dados eles foram analisados de acordo com a dominância, destro ou canhoto, e também por posição de atuação desse atleta, né? Então nós dividimos os 41 atletas em grupos de atacantes, laterais, zagueiros, meio-campistas e goleiros. E aqui eu tenho um exemplo de uma tabela, né, dos atacantes, no caso, com todos os dados de todos os testes coletados através desses atletas. Assim, quando a gente verificou a pontuação do teste de precisão de chute por dominância e posição, a gente verifica que os atletas que tiveram os melhores resultados foram os destros, né? No caso dos atacantes, goleiros, meio-campistas e zagueiros, e no caso dos canhotos, os laterais. Ou seja, entre atacante destro e canhoto, quem teve o melhor resultado no teste de chute por dominância foi o atacante destro, e assim por diante nas outras posições. Agora, quando a gente verifica esses grupos que obtiveram os melhores resultados no teste de chute, em relação às médias no desempenho do salto unilateral, a gente percebe que aqueles que tiveram os melhores resultados com a perna de apoio foram os atacantes destros, os goleiros destros e os meio-campistas canhotos. Esses 3 grupos que eu acabei de falar foram os que realizaram o melhor salto com a perna de apoio e não a perna de chute. Aí eu coloco aqui para vocês atacante destro e goleiro destro e assim por diante. Por quê? Porque essa é a dominância, né, que nós também coletamos essa informação ao longo do teste com esses atletas. Por outro lado, o grupo de lateral canhoto e zagueiro destro, esses tiveram os melhores desempenhos com a perna que executa um chute no salto unilateral, ok? Assim, a gente percebe que aqueles atletas que obtiveram os melhores resultados na precisão de chute foram os que obtiveram os resultados quando analisados o salto com a perna de apoio, onde se levanta uma hipótese de que se tem mais força na perna de apoio, né, e provavelmente devido a esta fornecer mais estabilidade para o corpo quando se executa esse movimento. E, logicamente, que sugerimos novos estudos para aprofundar esse conhecimento. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.